3 das 5 maiores bandas de rock nacional nasceram em Brasília. Nesse vídeo você vai saber tudo de Brasília, o berço do rock nacional. Salve, salve galera roqueira! Sabadão, 9 de janeiro de 2021, está entrando no ar mais um Clube do Rock. E vamos aos aniversariantes da semana. Se liga aí. Dia 9 do 1, hoje, sabadão, é aniversário Jimmy Page, um dos maiores guitarristas de todos os tempos do mundo do rock. Amanhã, 10 do 1, Rod Stewart, super rocker. Também amanhã, 10 do 1, Brad Roberts, vocalista do The Crash Test Dummies. Dia 11 do 1, segundão, faz aniversário a Vic Peterson, a guitarrista do The Bangles. Terça, dia 12, Per Gedd, o guitarrista da banda Roxette. Também na terça, dia 12, Nando Reis, super baixo dos Titãs. Dia 13 do 1, na quarta, Trevor Rabin, guitarrista do Yes. Dia 14 do 1, quinta, Geoff Tate, vocalista do Queensryche. Também na quinta, dia 14, Dave Grohl, Super Dave, vocalista e guitarrista do Foo Fighters. E dia 15, na sexta, faz aniversário Pat Corvallis, baixista do Marillion. É isso aí, galera. Vida longa ao rock and roll. O rock nacional é marcado por uma infinidade de bandas de vários cantos do nosso país e teve seu boom, sua explosão na década de 80. Contudo, seu início ocorreu na década de 60 com as bandas Os Mutantes, Os Novos Baianos, Raulzito e os Panteras, que já na década de 70 alcançaria o seu auge em carreira solo e alcançando a alcunha de pai do rock brasileiro. Destaca-se também na década de 70 o conjunto Secos e Molhados, que seria uma espécie de Kiss Tupiniquim, com pinturas de máscara nas faces e figurinos pra lá de extravagância. Mas foi na década de 80 que o rock nacional realmente explodiu, e o berço disso tudo foi a Capital Federal, que é contemporânea do gênero no mundo. Brasília foi o embrião de 3 das 5 maiores bandas de rock do país: Legião Urbana, Capital Inicial e Paralamas do Sucesso, sendo que, apesar dessa última ter sido formada no Rio, seus integrantes faziam parte da Turma, ou Tupi Brasiliense, que deu início para a popularização do rock tupiniquim, juntamente com os gaúchos dos Engenheiros e os paulistas dos Titãs. Formaram o top 5 do rock nacional. Brasília é destaque como sendo um dos berços do rock nacional, pois foi preciso o surgimento de uma primeira geração de adolescentes nativos ou não para que o rock de Brasília nascesse de fato. Claro que a Beatlemania e a Jovem Guarda não passaram desapercebidos pelo Cerrado, e nos anos 60 vários grupos apareceram pela cidade. Alguns conseguiram até um certo sucesso local, outros até gravaram, como os Quadradões, foram os primeiros a lançar um disco independente no Distrito Federal, por exemplo. E todos, sem exceção, foram esquecidos pelo tempo. As coisas começaram a esquentar na segunda metade dos anos 70, quando os ventos da liberdade política, a anistia dos presos políticos e musical, o punk rock, começaram a soprar. O catalisador da nascente cena brasiliense foi um moleque chamado Renato Manfredini Jr. Nascido em 1960 no Rio de Janeiro, ele chegou em Brasília 13 anos depois, não sem antes passar um tempo em Nova York. Seu pai trabalhava no Banco do Brasil e já fissurado em rock. Foi Manfredini que formou o Aborto Elétrico, a primeira banda punk da cidade e uma das primeiras do país em 1978, e criou o estopim para que outros jovens também virassem músicos, ao menos começassem a criar uma vida cultural em Brasília. Assim, e Manfredini logo trocaria seu sobrenome para Russo, como ficou famoso.
O aborto elétrico durou pouco e não deixou nenhuma gravação, além de registros amadores, mas deixou um grande legado, já que seus membros formaram posteriormente a Legião Urbana e o Capital Inicial, e o surgimento deles ajudou no surgimento de outros grupos, alguns famosos, como a Plebe Rude, e outros com a grande fama cult, como o Escola de Escândalo, tida como a grande banda perdida do rock brasiliense. Várias canções do aborto posteriormente viraram hits, como Legião, Que País é Esse? E Capital, Música Urbana e Fátima. Esses últimos registros em disco e as canções da banda em 2005, quando o grande público finalmente conheceu canções há muito faladas, mas pouco ou nunca ouvidas, como Anúncio de Refrigerante. Com o estouro da Legião Urbana, Plebe Rude e Capital no meio dos anos 80, as gravadoras foram atrás de mais bandas do Planalto, mas pouco ou nada aconteceu com os caras como Phyllis Wacker, ou Arte no Escuro e Detrito Federal. Ainda nos anos 80, vale uma menção ao Obina Choque. Esse grupo, formado por brasileiros e estrangeiros, filho de diplomatas que trabalhavam na cidade, ao lado dos Paralamas do Sucesso, foram pioneiros no uso de elementos de música africana no rock brasileiro. Por falar nos Paralamas, é bom lembrar que no começo muitos pensaram que eles fossem de Brasília, já que seus integrantes se conheceram na capital federal, mas a importância deles para a cena é enorme, já que o primeiro disco do grupo, de Herbert Viana, trazia uma cover de Química e uma parceria Herbert-Renato Russo em O Que Eu Não Disse. Herbert também produziu a estreia da Plebe Rude. A década de 90 foi boa para o rock brasiliense, com revelações como os Raimundos e o Nat Roots, que seguia mais a linha da vibe jamaicana. Entre os grupos que quase chegaram lá, vale lembrar o Little Quail and the Mad Birds. Esses lançaram um disco pelo selo Banguela dos Titãs, o mesmo que revelou os Raimundos, mas logo acabaram, com o líder Gabriel Tomás, formando em seguida o Autoramas. Outro grupo que também assinou com Banguela foi o Mascabo Roots, que tocou bastante na MTV no meio dos anos 90. Após várias mudanças na formação, eles passaram a se chamar apenas Mascavo e seguem fortes na cena reggae do Piniquim. O novo século trouxe ainda mais bandas para a cena nacional. Algumas seguem fortes no cenário indie, caso dos Sapatos Bicolores, enquanto outras vão chegando ao grande público, como os Móveis Coloniais de Jacaju. Enfim, não tem como não destacar Brasília como um dos cenários mais importantes do rock nacional. E podemos afirmar, sem medo de errar, em grau de importância, Brasília está para o rock nacional, assim como Liverpool está para o rock mundial. E para você, meu brother, que tem interesse, que gostaria de aprender a tocar guitarra e sair por aí distribuindo suas riffs, clique no primeiro link na descrição desse vídeo. Tem um curso topzera lá, mano, esperando por você. Não vacila, clica lá. Gostou do vídeo, rapaziada? Dá um joinha aí, parceiro. Isso faz o canal crescer e postarmos mais conteúdos para vocês. Compartilhem com a galera e se inscrevam também na parada, não esquecendo de ativar o bells para ser avisado das postagens. Até sábado que vem e vida longa ao rock and roll. Fui.